hoje reiniciando não, dando continuidade, né, ao nosso princípio 29 de 35 que a gente tem visto. Por quê? Porque nós queremos verdadeiramente transformar a eficácia existente em nós para uma vida eficaz verdadeiramente. Então, a gente quer melhorar os relacionamentos, não melhorar, mas transformar os relacionamentos, transformar a nossa capacidade produtiva no trabalho, transformar muitas coisas nas nossas vidas. E hoje, nós vamos ver, eu já estou até aqui compartilhando com os meus seguidores, com o meu público, com os meus amigos, essa live de hoje. Então, são princípios de sabedoria, são aí 10, 15 minutinhos de live, mas transformadores nas nossas vidas, para que a gente possa conquistar o que a gente verdadeiramente quer, para que dia a dia, de todas as maneiras, nós possamos estar cada vez melhor. E do que nós vamos falar hoje aqui na nossa live? Nós vamos falar hoje sobre o princípio da eficácia. Gente, nós estamos num momento transformador nas nossas vidas. As redes sociais, os nossos trabalhos, muita faculdade online, muita coisa, muita possibilidade de aprendizagem. E muitas vezes, nós não conseguimos conquistar o que a gente verdadeiramente quer. E por que nós não conseguimos isso? Porque muitas vezes a nossa vida, ela é uma vida onde que a gente não consegue desenvolver a eficácia humana. Como que a gente faz para a gente desenvolver a eficácia humana? A eficácia, ela está baseada em princípios que constituem o nosso caráter. Na realidade, a eficácia, ela constitui princípios que formam hábitos, que geram o nosso caráter, e esse caráter gera o nosso destino. E isso nos conduz ao máximo possível de resultados que a gente pode alcançar a longo prazo. E isso é eficácia. Oi, Deise, oi, Daia, Andrea, Emerson, muito bom ter vocês aqui na live, viu? E hoje nós estamos falando sobre a eficácia humana. E como que a gente consegue atingir a maior eficácia nas nossas vidas? Através do equilíbrio da nossa capacidade produtiva e da produção que nós conseguimos fazer. E como que a gente desenvolve isso? Esse é um ponto extremamente importante, é fundamental isso na nossa vida. Sabe por quê? Porque assim, se a eficácia, ela consiste na capacidade produtiva que nós temos e da nossa produção. Oi, Maria, tudo bem, minha querida? Bom ter você aqui na live também. Deise, boa noite. Legal, André, minha amigona também. Gente, a eficácia que nós passamos a desenvolver segundo a nossa capacidade produtiva, se a gente usar muito de nós, se a gente forçar muito a barra, se a gente se esforçar demais além dos limites, sem a gente desfrutar, sem a gente ter um equilíbrio, o que acontece? Nós acabamos adoecendo nas nossas vidas, nós acabamos perdendo a nossa capacidade produtiva e nós não conseguimos produzir. Fisicamente, é como se a gente pegasse um computador ou se a gente pegasse uma máquina de cortar grama, e a gente usasse até ela quebrar, até ela estragar. Isso é você ultrapassar os limites da capacidade de produção. E aí você não consegue depois produzir mais. Então, esses pontos são importantes na nossa vida, e a gente tem que ter essa percepção de equilíbrio, de sim darmos o nosso melhor, mas dentro da nossa capacidade de produzir. O que é isso importante na questão desse equilíbrio? Quando a gente não consegue ter isso, por exemplo,
nos relacionamentos. Hoje os relacionamentos eles são extremamente importantes. Eu vou falar aqui um pouquinho dessa questão da capacidade produtiva aqui nos relacionamentos. Como é que ele funciona? Veja só, se você está num relacionamento, num casamento, ou num relacionamento conjugal, até mesmo relacionamento no trabalho ou com seus familiares, preocupado apenas com os benefícios. Bom, eu preciso obter alguns benefícios e tal. E na realidade, assim, a gente quer ser feliz, só que a gente não investe como deveria, mas a gente busca os benefícios disso na nossa vida. Olha aqui, ó, nós temos um comentário aqui da Maria Flor, na realidade é a Andréia, o nome dela. Então, ó, aquilo que se torna peso não é para ser feito. É isso mesmo, perfeito. Aquilo que se torna peso não é para ser feito. Só que quando as pessoas elas entram muitas vezes num trabalho, elas estão entrando muitas vezes não para dar o melhor de si, mas para obter os benefícios. Por quê? Porque a gente busca amor e felicidade. Então, por exemplo, se a gente entra num casamento buscando benefícios, então a gente acaba não estando muito preocupado, por exemplo, de estar sensivelmente ocupado com o outro, se a gente não considera o posicionamento do outro, às vezes a gente acaba negligenciando a boa vontade do outro, a cortesia, uma série de coisas que podem acontecer. Isso no trabalho também. Você, né, a boa vontade do outro, a cortesia, você não consegue ter essa percepção que são importantes em relacionamentos. Relacionamentos conjugais, relacionamentos profissionais, relacionamento com parentes, com amigos. O que acontece? Acontece que nós acabamos se dando mal com essa situação, se dando mal com essas coisas. Por quê? Porque a gente entrou para um benefício e a gente não entrou para dar o melhor de nós para aquele investimento. Então, a gente passa a lançar mão, muitas vezes, de necessidades onde a gente acaba tendo que justificar. Então, a gente acaba justificando atitudes, a gente acaba falando dos outros para que eles possam estar errados e que nós possamos estar certos. E aí o que acontece? O amor, a delicadeza, o enriquecimento, que muitas vezes deveria de ser mútuo, deveria de ser espontâneo, o que acontece? Ele acaba deteriorando, ele acaba se estragando, se esfacelando. Por quê? Porque nós não investimos como deveríamos ter investido e a gente entrou ali, na realidade, com uma vontade apenas de beneficiar. Só que a gente não faz isso por mal, porque isso são paradigmas, isso são crenças que nós temos, porque a gente entra num relacionamento para ser feliz. E quando a gente entra para ser feliz e não para fazer o outro feliz, para dar o melhor de nós, a gente acaba frustrando o relacionamento. E isso é muito ruim. Então, a vida de eficácia, o que a gente consegue fazer para que a gente consiga ter uma vida de eficácia nos relacionamentos, no trabalho? É preciso que, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui com relação a filhos, que é muito importante. Se você tem um relacionamento com seu filho, vamos dizer que esses relacionamentos eles não são muito eficazes. Quando eles não são eficazes? Por exemplo, quando você usa o seu poder de pai para você persuadir, fazer com que aconteça a sua vontade, forçar que o filho faça o que você quer, porque é uma crença sua, mas que ele não está vivendo aquele momento com prazer, mas que você está pondo aquele autoritarismo. Ou um outro extremo, quando você cede demais, faz todas as vontades, deixa a pessoa viver sem você, acaba corrigindo como deve ser, fazer o que eles quiserem, e aí eles acabam crescendo sem parâmetros, sem perspectivas e expectativas. E aí o que acontece? Ambos os casos, quando eles entram na fase de adolescência, nas fases onde que eles devem assumir a responsabilidade, nas fases onde que eles vão perceber onde que está a verdadeira identidade deles, o que acontece?
eles acabam vivendo uma identidade disfuncional, vivendo relacionamentos disfuncionais com as outras pessoas e com eles mesmos, por não saberem quem são, por não saberem do que são capazes. Por quê? Porque não tiveram parâmetros de decisão, não tiveram parâmetros de crença e de decisão quando precisavam de receber isso dos tutores, dos orientadores que somos nós como pais. E se nós impusemos apenas a nossa vontade e não ensinamos eles a assumir a responsabilidade e a tomar decisões, então isso não foi eficaz. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento da eficácia nos relacionamentos, da eficácia nas nossas vidas, a gente consegue entender, opa, a questão da capacidade produtiva. Como assim a capacidade produtiva? O que eu posso dar de melhor? Que tipo de questionamento que eu posso fazer? Que tipo de conversa que eu posso ter para me fazer com que os meus relacionamentos sejam melhores? Então, para que eu consiga produzir resultados melhores. Então, tudo isso é muito importante. Então, como que acontece a eficácia humana? A eficácia, ela acontece no equilíbrio. Ela acontece quando você não coloca o foco exclusivamente nem na produção. O que seria a produção? Você obter todo o resultado só. Ou só na capacidade produtiva, mas existe um equilíbrio. Então, eu dou o melhor de mim, eu percebo a mim, eu percebo aos outros e eu estou comprometida. Eu estou comprometida com o relacionamento, eu estou comprometida com ter essa percepção de mim e dos outros para mim colocar os melhores princípios que vão trabalhar no meu caráter, que vão gerar bons hábitos e eu vou conseguir ter resultados melhores. Porque quando eu faço isso para mim mesma, automaticamente eu mudo tudo à minha volta. Agora, quando eu estou com foco exclusivo nessa questão de produzir, querer que os outros só tenham me dê resultado, eu comprometo o relacionamento, eu faço com que os relacionamentos estejam desgastados. Se eu estou fazendo isso de forma financeira na minha loja, eu estou pegando do meu capital para o meu bem pessoal, e aí eu me descapitalizo, eu diminuo o meu poder aquisitivo das minhas contas bancárias, eu acabo rompendo no empreendimento, rompendo nos negócios, rompendo nos relacionamentos, porque eu foquei só na produção. Agora, se eu foco também só na capacidade produtiva, o que seria a capacidade produtiva? Eu só estudo e não coloco em ação. Ou eu só treino, por exemplo, uma corrida, mas eu passo a vida inteira correndo e eu gastei o meu tempo correndo e eu não executei o que eu deveria executar. Olha aqui, ó. Quando mudamos a nós mesmos, mudamos tudo à nossa volta. Exatamente, André, exatamente, é isso mesmo. Quando mudamos a nós mesmos, mudamos tudo à nossa volta. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio é que vai dar a nossa saúde, é que vai dar o nosso bem-estar, é quem vai dar uma capacidade, uma consciência de discernimento, que vai nos dar a impressão e a sensação e a ação e a motivação necessária para a gente conseguir viver verdadeiramente a eficácia humana através do equilíbrio da percepção da nossa capacidade produtiva e do que nós somos capazes de produzir no nosso dia a dia. É nisso que se mede a eficácia humana. Então, esse equilíbrio, ele nos dá a médio, a curto e principalmente a longo prazo o resultado que nós sempre buscamos e desejamos na nossa vida, que é o que a gente busca. É uma vida de felicidade, é uma vida de amor, mas a gente só consegue isso com consciência de mim mesmo. A consciência de mim mesmo só tem trinco e chave para o lado de dentro, mas eu também tenho que ter a percepção do outro e da realidade. E para isso eu preciso utilizar mapas corretos.
Os mapas que eu uso na minha mente, que são meus paradigmas, as minhas crenças, elas têm que estar de acordo com os fatos, com as realidades que estão aqui fora. Se os meus mapas são igual ao território, eu vou conseguir chegar onde eu quero. Mas se o território aqui fora, se a realidade é diferente das crenças que eu tenho, as crenças que eu tenho nunca vão me levar aonde eu quero chegar. Então eu nunca vou viver uma vida de eficácia. Porque os princípios que eu carrego, né, os valores que eu carrego são diferentes dos princípios executados aqui fora na realidade, é diferente do território. Então, quando eu tenho essa compreensão, eu consigo verdadeiramente viver as transformações na minha vida. Então, renovai-vos pela transformação da sua mente, porque assim como pensas em sua alma, assim és. E assim vivemos os nossos destinos e as nossas realidades. Então, meus queridos, era esse o princípio, são princípios de sabedoria, 10 minutinhos de sabedoria que a gente traz para nós vivermos o nosso dia a dia aqui cada vez melhor. Então, um forte abraço no coração de vocês. Muito obrigado, Andréia, da Maria Flor, uma loja lindíssima que tem ali no shopping em Sinop, no Shopping Sinop. Obrigada, Renato, Vitória, Andrea. Olha, gratidão, Felipe, Hilda, Daia, do Saia do Perrengue, Deise. Obrigado por todos vocês que entraram aí na live. Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã na nossa live 30 de 35 dos princípios de sabedoria, tá bom? Um beijo forte no coração de vocês. Beijo. Ó, duas Andréias aqui, a Andrea e a Andréia. Fiquem com Deus. Um forte abraço em vocês.